Questão número 12 de Física da FUVEST 2015. Esse desenho não está na prova, não se assuste. Aqui eu coloquei um caldeirão que apresenta um certo fogo, uma fonte de calor que aquece a água que está aqui presente dentro deste compartimento. O vapor, por sua vez, aqui produzido, uma vez que a água entra no processo de ebulição, entra pelo encanamento e vai exercer uma força neste pistão. Esta força aplicada sobre uma área pode resultar numa pressão, e esta pressão vai movimentar este pistão, provocando uma variação de volume. Toda essa descrição matemática nós podemos colocar em um gráfico de pressão em função do volume, se quero entender o volume aqui deste pistão. Supondo que não há atrito algum neste pistão, eu posso dizer que houve uma mudança de estado, sem perdas de forças. Agora, nós temos uma pressão que será uma pressão fixa e um volume, que seria o volume inicial, pequenino volume aqui de gás presente, mas que ao receber esta força impulsionada pelo vapor, este pistão varia seu volume até um volume final, sofrendo uma transformação para um novo estado. Essa transformação, a pressão constante, resultaria num trabalho, como nós já vimos em algumas das questões desta prova. Este trabalho na física é dado por força vezes o deslocamento. Esse deslocamento é o deslocamento que houve no pistão. E este volume que foi variado pode ser calculado como sendo a área da base vezes um deslocamento, a área da base de um cilindro que multiplica uma distância percorrida. Isso vai nos ajudar agora aqui, uma vez que distância pode ser escrito como a variação do volume sobre a área, usando conceitos matemáticos, pensando em um cilindro. O volume do cilindro, a variação de volume naquele cilindro. Isolando esse Dzinho, você consegue jogar aqui no D, F vezes ΔV sobre A. Agora você pode compreender que força sobre área multiplica ΔV e finalmente você pode escrever, uma vez que a força sobre a área é pressão, que o trabalho realizado por um gás é a pressão vezes a variação do volume. Esse trabalho realizado pelo gás, nessa situação isobárica, pode ser calculado por meio de uma área de gráfico. Perceba só que nesse gráfico de P por V, eu tenho esta variação de volume e uma pressão. Esta pressão seria o tamanho da altura do meu retângulo e a variação de volume seria a base do meu retângulo. Portanto, a área do gráfico de P por V é igual numericamente ao trabalho realizado por este gás. Fórmula essa muito útil na termodinâmica, que faz com que eu calcule o trabalho e a energia envolvida neste movimentação de pistão, que vai gerar as rodas e colocar a minha roda em movimento e o meu carro começa a se mover. Esse trabalho seria a energia útil. Porém, infelizmente, esta máquina perde energia fornecida para a água na forma de calor. Existe uma energia dissipada. Afinal, você não vai colocar a mão nesse caldeirão, correto? Eles devem estar com uma temperatura elevadíssima. Isso indica para nós uma perda de energia. Essa energia dissipada, digamos assim, é calculada na termodinâmica pela variação da energia interna. A variação da energia interna associada a mudanças na temperatura seria a outra parcela da energia, que completa a lei da termodinâmica.
que é dado por uma conservação de energia. Nós temos uma fonte de calor. Essa fonte de calor é a energia que dá a todo o sistema o alimento para funcionar. Alimento em energia. A fonte de calor normalmente é uma combustão e ela pode ser representada pela letra Qzão. Um calor seria a energia total. Desta interpretação, energia total, trabalho útil e energia interna, nós temos a linda primeira equação da termodinâmica, que é quantidade de calor igual ao trabalho realizado mais a energia interna. Portanto, sendo essa a primeira lei da termodinâmica, perceba que é uma conservação de energia. O calor total fornecido por uma combustão gera um trabalho, faz alguma coisa útil e a outra parte é perdida. Perdida na forma de calor, energia interna, que aquece as partes do meu motor. Todo esse trabalho matemático nada mais é do que uma conservação de energia, em que eu estou colocando a energia distribuída de forma útil e de forma dissipada. O cálculo do trabalho, feito por área de gráfico. E, por fim, nesta matéria temos também o rendimento, que é dado por trabalho sobre calor. Este rendimento normalmente não passa de 50%. Nunca chega a 50%, quase nunca chega a 50%, que seria a segunda lei da termodinâmica. Né? Nós não temos um rendimento de 100%, pois sempre temos uma energia dissipada. Toda essa descoberta, meu caro amigo, foi feito para revolucionar a indústria. Afinal, aqui nós temos uma bela máquina a vapor e pode abolir aqui, no caso, os escravos. Essa revolução industrial foi bem importante na nossa história. E aqui temos um breve resumo da física.